Boa noite. Olá, boa noite. Todos. Olá, boa noite. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Hoje o nosso encontro aqui vai ser para falarmos de características do setor da auditoria. Se você tem interesse em conhecer como funciona o setor, bem, Sheila, eu quero trabalhar na auditoria, mas o que eu encontrarei por lá? Quais as relações que terei? Com quem eu vou trabalhar? Quais as possibilidades? E então, nós falaremos hoje. Boa noite, bem-vinda, Vivi. Eu quero convidar vocês, né, para se inscreverem no evento gratuito que a gente vai ter, né, e a gente vai falar muito sobre auditoria. São 3 dias e a gente vai falar sobre 3 segredos do setor. Essas lives que estamos tendo são preparatórios, né, para esses dias. E boa noite, Vi, boa noite, Marcele. E a gente, nesse evento, né, gratuito e online, convidem os colegas para participarem. Basta se inscrever com o link na bio e quase todo dia eu tô postando também um link nos stories, né? Para ser mais fácil, porque algumas pessoas não sabem muito encontrar o link da bio, tem alguma dificuldade. E também quem não conseguir pode me pedir também, sem problemas. O evento vai ser no dia 24, 25 e 26 de novembro. E, como eu já disse, o cadastro é no link, né? E hoje, como a gente vai falar de características do setor, a gente vai seguir falando em lives, tá? Às 20 horas. Eu tava fazendo às 19h30, mas essa semana vai ser 20 horas. E a gente vai seguir falando do setor auditoria, né? E suas diversas situações, tá? E quero que vocês tragam suas dúvidas, porque essas lives, elas são fomentadas naquilo que vocês mais procuram saber, que vocês mais procuram, que tem dúvidas, que vocês mais me perguntam, né? Então eu trago aqui falando sobre isso. Então, se vocês tiverem outras dúvidas, vão trazendo também. Seja bem-vinda, Lu. Essas lives são um convite para quem está no setor de plantonista, conhecer a auditoria, para quem tá aí, né, para quem não tem problema com plantões, tá, gente? Tudo bem, não sou eu aqui que quero tecer sobre a carreira de ninguém, mas para as pessoas que identificam os problemas do plantão, como eu identifiquei, bem-vinda, Gabi. E eu trago, né, essa clareza sobre o setor da auditoria e falo muito dele aqui, trago brincadeiras no Rios, foi tudo que eu passei mesmo, de fato, tá? As agruras do plantão, as dobras, trabalhar sempre no Natal ou no Ano Novo, quando eu não caía 25 eu caía 31, quando eu não caía 24 eu caía 1º, então sempre ficava aí nessa. Então a gente tem trazido, né, esses comentários sobre a auditoria, assuntos sobre a auditoria, muita discussão sobre o setor, exatamente para essa pessoa que não se enxerga mais dando plantão, ou ainda dá plantão, mas tem vontade de conhecer um outro setor, como eu falei também em um vídeo aqui no canal. Boa noite, Sabrina. Você não precisa excluir o plantão para trabalhar na auditoria, é possível balancear, trabalhar com os dois. Eu levei algum tempo trabalhando no plantão e na auditoria, até que eu decidi que sairia do plantão de vez, né? A Gabi diz aqui, meu sonho é trabalhar como auditora. Termino minha pós em fevereiro, mas já estou fazendo vários cursos e enviando currículo. É isso aí. Faz lá o nosso evento ao vivo.
O nosso evento gratuito, que é ao vivo também, mas é um evento gratuito. A gente vai falar também sobre a auditoria. Quem sabe não traz algumas clarezas para você também. Então, eu tenho trazido, né, esses assuntos aqui para que a gente saiba que a gente não precisa ser refém do plantão. A gente não precisa... o auditor, ele não precisa, né, desse modelo hospitalocêntrico. Ele pode sim trabalhar em hospital, mas ele não depende unicamente do hospital. Ele pode trabalhar fazendo consultorias, ele pode trabalhar na operadora, ele pode trabalhar em corretora, então ele pode trabalhar também, né, atuando como replicador e educador não, treinador, né, de pessoas com patologias graves, né. A gente tinha lá na operadora que eu trabalhei, a gente tinha um setor que fazia análise dos novos clientes entrando, né, na operadora, e eles identificavam também, boa noite Ziane, eles identificavam também aqueles, chamam de HIG, né, são aqueles clientes que são, sempre que tem internação, são internações muito caras, são internações fora da curva. Então eles identificavam essas pessoas e faziam trabalhos preventivos, né, principalmente com as patologias mais conhecidas nossas, hipertensão, diabetes. A Ziane perguntou aqui, montar empresa de auditoria, você acha que dá certo? Sim, muito certo, muito certo. O que você precisa analisar, na verdade, o que você quer montar nessa empresa de auditoria, se você quer fazer auditoria para outras clínicas, se você quer fazer auditoria para operadoras, se você quer fazer auditoria, se você quer fazer consultoria, né? Depende do que você quer ter nessa empresa. Mas vale muito a pena. E a gente sai desse modelo, né, de depender de um empregador. Eu falo muito sobre isso aqui. A gente não precisa depender de um empregador quando a gente conhece a auditoria, tá? Pode sim, empresas para operadoras. Aqui a gente tem muitas terceirizadas que fazem auditoria para planos, né? Operadoras, no caso. E tem muito mercado, né? Dependendo do local onde você mora, tem muito mercado sim. Tem mercado para tudo na auditoria, né? Tem mercado para você ser consultor, tem mercado para você ser empregado, tem mercado para você trabalhar em hospital, em operadora, para você montar sua empresa, para você ser mentor, para você ser professor. Tem mercado para tudo na auditoria. Então, hoje o nosso assunto aqui é falar das principais características do setor, como é que ele funciona, né? Quais são as relações. A Ziane diz, eu sou enfermeira auditora, mas de home care. Sim, é uma área bem diferenciada do home care, né? Que também tem essa possibilidade de você, inclusive, fazer... Inclusive, as operadoras têm grandes problemas, né, com as auditorias dos home cares, que é uma atividade relativamente nova, pelo menos em relação aos hospitais. O home care é novo, né? E é uma atividade que é daqui pra frente sempre, né? Essa coisa do paliativismo, né, tem fomentado, tem fortalecido também. A gente vê bastante a questão dos home cares. E antes a gente tirava nossos pacientes dentro do hospital, né, e colocava nos home cares e por ali ficava, né, uma vida inteira. Mas vamos lá. Hoje a gente vai trazer as principais características do setor, e a nossa intenção aqui é a gente falar dessas principais características para que as pessoas que não conhecem o setor, ou até a gente mesmo, né, reformule na gente assim o que é que a gente pretende com a auditoria. Eu acho que a gente precisa revisitar bastante sempre, né, o que a auditoria traz. Por exemplo, qual é o principal, né, objetivo dessa auditoria, né? É a gente trabalhar ali no hospital, brigando eternamente com o auditor externo, querendo saber... Boa noite, Kari. Querendo saber quem tá certo, quem tá errado,
né? Ou trabalhar na operadora, também ficar nessa, atacando eternamente o hospital, querendo fazer glosa a todo custo, né? Sem nenhum tipo de equilíbrio. E, na verdade, não, né? Eu respondo hoje. A gente vai amadurecendo no setor, igualmente como na vida, e a gente vai percebendo, né, que o melhor de tudo ali na auditoria é que haja esse equilíbrio. Afinal, eu costumo dizer, né, que uma é a galinha dos ovos de ouro do outro. Então, se o hospital tem bons atendimentos, tá bem o nosso cliente enquanto operadora, a gente tem boas relações, né, com esses hospitais. Se a gente, como operadora, a gente paga bem, né, esses atendimentos, esses serviços de saúde, a gente como operadora, a gente tem como vender isso para o nosso cliente, né? E dizer, olha, eu tenho hospitais bons, chovendo, voltei. Travou aqui porque Salvador está chovendo, o tempo está muito frio, inclusive andar em Salvador com esses... com os braços todos cobertos é uma coisa realmente que não é peculiar daqui, mas está muito frio esses tempos. Então, quando a gente consegue visualizar que para ter um setor, né, funcionando bem, a gente precisa desse equilíbrio, a gente vê a verdadeira função da auditoria, que é a gente estar participando dessa junção, vamos dizer assim, né, de elementos, enfermeiros, auditores, médicos, e a gente tá trazendo para esse setor o equilíbrio da saúde, porque a gente lida com o financeiro e a gente lida com a qualidade dos serviços, né? Então a gente tá nesses extremos, os extremos necessários. Quando a gente, enquanto auditor, a gente trabalha, né? Eu posso citar aqui alguns exemplos, então eu vou citar exemplos já vividos. Quando eu trago características do setor, eu quero falar assim, né? Por exemplo, num setor de internação, seja ele nas unidades de internação abertas ou nas unidades de internação fechadas, a gente tem um convívio ali com uma quantidade de enfermeiros, técnicos, né? Na auditoria, a gente tem essas características um pouco diferenciadas e eu quero contar aqui como é, mais ou menos, né? Na auditoria, a gente tem... eu já vivi relações de auditoria, né? A gente tinha um médico auditor e éramos 12 enfermeiros, né? Sendo que cada um, quando a gente tinha esses 12 enfermeiros, cada um ia para uma unidade, vamos chamar assim, núcleo, tá? Porque, por exemplo, ficava na principal unidade de internação, tipo unidade de apartamento, né? Unidade aberta. E dali esse enfermeiro auditava aquele núcleo de internações. Um enfermeiro ficava dentro do centro cirúrgico e terminava vendo todas as contas cirúrgicas. Um outro enfermeiro ficava dentro da UTI e fazia auditoria de todas as UTIs. E, claro, que isso às vezes não dava para um dia, tá, gente? Porque nessa época que a gente fazia isso, a gente tinha uma carga horária de 6 horas. Então, em 6 horas para auditar a UTI, realmente é desafiador. E aí, às vezes, a gente fazia o seguinte, né? Nas UTIs, dependendo de como forem as UTIs, nesse hospital a gente tinha 2 UTIs. Então, o que é que a gente fez? A gente colocou uma enfermeira em cada UTI. E tínhamos também, tinha um outro... e tinha UTI PED, tá? A gente não tinha UTI NEO nesse hospital, tinha UTI PED. Então, inclusive, eu fiquei dentro da UTI PED, foi o momento da minha vida onde eu mais sofri. A gente vivenciava ali a coisa das internações, a gente tirava dúvidas com o pessoal da assistência. Então, o que é que acontece nesse setor auditoria, né? Porque quando a gente fala assim, nós temos 12 enfermeiros dentro desse setor, não são os 12 ali alocados dentro da auditoria. Pode ter? Pode. Num segundo hospital, que eu tenho uma referência também, né? Que eu posso trazer a minha experiência. Esse hospital funcionava com os 12 enfermeiros ali dentro da auditoria, fazendo a auditoria de consenso, que é fazer a prévia análise das contas, envia essa conta para o auditor externo e volta essa conta do auditor externo depois que ele audita, a gente fazer consenso. Então, no primeiro hospital em que eu falava, ficava cada auditor dentro de uma unidade, então, na verdade, a gente quase não se via, os 12 enfermeiros, porque aí ficava assim, se eu não me engano, eram 6 lá em cima e 6 aqui embaixo, ou uma coordenação
5 no consenso e o restante nas unidades. E a gente distribuía pelas principais unidades. A gente via as contas, auditava as contas com 24 horas, né, passado o que aconteceu com o paciente, até para que a gente soubesse, né, o que foi feito, o que não foi feito mesmo. E uma outra coisa que é super importante é essa relação com o médico auditor, com a equipe multidisciplinar. Para estes hospitais, a equipe da auditoria fazia-se, né, eram componentes, o enfermeiro auditor, os diversos que tinham, geralmente tem menos médicos auditores, tá? Porque geralmente acontece 1 até 4 médicos auditores. Esse hospital que tem 4 é um hospital gigantesco, tá? Mais de 250 leitos. Hospital de grande porte. Mais de 300, talvez. E então, como é essa relação? Geralmente a gente audita, né, uma parte da conta, que é a parte em que o enfermeiro é responsável. Taxas, material, medicamento, até às vezes influencia um pouco em diárias também, às vezes em OPME. E o médico é muito concentrado na questão dos procedimentos, tá? Que a gente chama de honorários médicos, né? No pagamento de honorários médicos, então os médicos ficam muito concentrados nessa auditoria e também participam da auditoria de diárias, de OPMEs, e julgam também sobre pacotes, né? Porque a questão dos pacotes, a gente fala de pacote, pacote é fácil. Tá tudo empacotado, tá tudo lá dentro, né? Então essa auditoria de pacotes, para quem não sabe o que é pacote, para quem tá chegando na auditoria por agora, para quem não sabe o que é pacote, é ter um valor onde tem tudo dentro. Por exemplo, um pacote de esterectomia significa dizer que a pessoa vai internar, vai fazer o procedimento de esterectomia, e os 2 dias que essa pessoa ficar internado, tá tudo dentro de um único valor, ok? Isso é pacote. Então, geralmente o médico também participa desse julgamento do pacote para ver se o pacote precisa ser aberto, se vai continuar fechado, e isso tudo avaliando dentro das ferramentas da auditoria, com contratos e etc. Uma outra coisa também que eu preciso explicar é o que é glosa, né? A gente costuma falar tanto da auditoria que a gente às vezes acredita que todo mundo que participa conhece. Glosa é uma negativa de pagamento. Por exemplo, essa paciente internou para fazer esterectomia e tem uma cobrança lá de uma pinça que não foi utilizada e é questionado. Esse questionamento, né, é chamado glosa. Se ele for acatado ao final, realmente se confirma a glosa, não vai ser pago. Se ao final o auditor interno, né, encontrar alguma justificativa para esta pinça utilizada na cirurgia, é feito o pagamento e não existiu a glosa. Peguei um exemplo bem bobo para a gente fazer esse entendimento melhor. Uma outra relação que a gente precisa entender na auditoria é a relação de feedback com a assistência. A gente visita, a gente tem nas mãos a principal ferramenta, a principal fonte de informações de um hospital e de um paciente, que é o prontuário. Quando o auditor pega esse prontuário, né, ele tá com o elemento fim. Se a auditoria for retrospectiva, que é do passado, ou seja, o paciente já saiu de alta, esse auditor pega a história do paciente inteiro, desde a hora que ele entrou lá na recepção, tá? Até este momento em que ele sai de alta. Então, quando o auditor lê isso, ele tem todos os dados do paciente, né? Que cirurgia, por que internou, quais os tratamentos propostos pelo médico, que cirurgia fez, ficou internado quantos dias, por quê, teve alguma intercorrência, precisou de outras terapias diferenciadas, fez antibiótico terapia, não saiu de alta antes por quê, só saiu de alta depois por quê, saiu de alta tão cedo por quê. Então todas essas respostas a gente tem ali exatamente nesse prontuário. E o auditor, ele tem essa coisa boa, né, de pegar esse prontuário e ter essa história toda do paciente, né? E a gente consegue ter uma visão que, às vezes, as pessoas que estão prestando assistência não têm. Por quê? Porque participa do seu dia a dia. Eu, enquanto enfermeira plantonista, por exemplo, eu costumo dizer que na auditoria eu consigo
eu conseguia aprender muito mais do que quando eu estava na assistência. Por que isso? Porque quando eu estava na assistência, eu fazia o meu papel, que é aquele ali. Eu entrava, fazia prescrição de enfermagem para o paciente, ia, fazia curativo, cuidava do paciente ali naquele momento, encaminhava para a cirurgia, retorno de cirurgia. Então eu fazia aquele meu papel. Eu não compreendia o papel do todo. Raras vezes eu participava de algum momento da fisioterapia, raras vezes de algum momento da visita médica. Então, a gente participa mais do nosso momento com o paciente, diretamente falando, do que do momento inteiro, né? E na auditoria a gente consegue ter essa visão, né? Então a enfermeira Sheila, plantonista, traçou um curativo para esse paciente, fez uma prescrição de curativo para esse paciente vou chutar uma coisa aqui, tá? Com Adaptic, por exemplo. Mas veio uma segunda enfermeira no dia seguinte e foi feito com Adaptic aquele dia. Chegou uma enfermeira no dia seguinte e já acreditou que Sheila prescreveu Adaptic e já não foi muito bem. E aí ela prescreve um Actisorb, né? Ou prescreve, vou chamar sem nomes aqui, né? E coloca uma placa de carvão. Então, o auditor consegue perceber essas nuances. Ontem foi com Adaptic, hoje já botou um carvão. Ontem foi com o Adaptic, hoje já botou uma fita de debridamento. Então, o auditor consegue perceber essas modificações, né? Que foram acontecendo no cuidado ao paciente. O enfermeiro plantonista nem sempre, porque às vezes ele deu plantão na segunda-feira, volta na quarta. Às vezes ele dá plantão na segunda-feira, volta na quinta, dependendo de cada escala, de cada espaço, né? Ou então ele tá todas as manhãs e o curativo passou a ser feito à tarde. Então, tem várias modificações aí. E nem sempre a gente, na nossa rotina de plantão, consegue estar pegando o prontuário para reler, né? Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu ontem. Ontem foi feito o curativo com Adaptic pela enfermeira Sheila. Hoje, anteontem foi com carvão por enfermeira Maria. Então, nem sempre a gente tem essa rotina, né? Inclusive, quando a gente começa a fazer esse comparativo, é que a gente começa a ter esses resultados de questionar, né? Por que hoje está com a placa de carvão e ontem serviu com um Adaptic? Qual foi a evolução dessa lesão, né? E a gente consegue questionar tudo isso porque a gente tem esse documento em mão, né? Que é o prontuário. Porque a gente tem esse relato. Eu costumo dizer que o auditor olha com os olhos do auditor é o que a assistência escreve no prontuário, né? Então, essa relação da auditoria que precisa trazer esse feedback para a assistência é exatamente nesse olhar comum, que é tudo sendo feito da melhor forma para o paciente. Como é que é prestado como é que eu, Sheila, enfermeira auditora, trago um feedback para assistência? Eu vou ver sobre esse prontuário e vou dizer, olha, o que aconteceu aqui com esse paciente foi o seguinte: a gente teve um primeiro tratamento com ele com um curativo realizado dessa forma. No segundo dia já foi realizado de uma segunda forma. E no terceiro dia foi um terceiro tratamento. Então, qual era o correto aí? Não, Sheila, os 3 estavam corretos, porque a ferida dele no dia inicial estava com essas características, no segundo, no terceiro, né? Então, tudo isso, a gente precisa levar esse feedback para assistência, né? Até porque a gente, enquanto ser humano, a gente consegue corrigir situações quando a gente revisita essa situação, né? Então, por exemplo, se a gente faz um trabalho e esse trabalho não ficou o melhor possível, como é que a gente consegue rever isso quando a gente pega para rever esse trabalho nosso? Poxa, eu escrevi isso aqui, mas não ficou muito legal. Inclusive, eu vivi uma situação, como vocês sabem, eu vim fazendo plantão e assistência durante algum tempo na minha vida. Como eu já tinha sido picada pelo bichinho da auditoria, né? Eu já levava essa coisa do ser multiplicador da auditoria para todos os colegas, né? Que trabalhavam comigo no plantão. E aí, uma certa vez, uma colega foi chamada na sala da coordenação porque ela não tinha registrado uma agulha de punção de portocate, tá?
Pra eu não falar. Eu fico tentando buscar os nomes aqui porque a gente fala Gillette, né? E na verdade não é. Aí eu tô com o mesmo viciozinho da saúde. Então a gente tinha feito essa punção, né? Do portocate do paciente. E a gente não colocou utilizado, agulha, tal. Enfim. E aí a coordenação chamou para fazer uma não conformidade, né? Para quem não entende, não conformidade, para ser o mais clara possível, não conformidade é quando um prontuário, falando em relação à não conformidade de prontuário, é quando um prontuário tem uma informação e na conta do paciente a informação não se concretiza. Por exemplo, tinha na conta uma cobrança de 2 agulhas de punção de portocate num período de 7 dias e a coordenação só tinha enxergado o registro de uma. Bem, esse paciente ele chegou internando de casa, tá? Então foi uma internação eletiva. Ele chegou pra gente porque ele ia fazer um procedimento em relação à oncologia e ele internou e a gente fez essa abordagem e puncionou o portocate. Bem, e aí nesse momento eu cheguei pra coordenação, né? A gente foi acionada junta, porque a gente era da mesma unidade, a gente foi acionada junta e eu cheguei pra coordenação e perguntei. Bem, se o paciente vem de casa e a gente puncionou o portocate dele, a gente utilizou uma agulha. Tô me fazendo compreender até então, gente, falando de características do setor e agora eu comecei a contar uma historinha aqui. Tá entendível aí pra todo mundo? Eu tô viajando muito aqui nos meus assuntos auditoria e tô saindo do entendimento ou tá sendo entendido aí por todo mundo que tá aí? Inclusive, vocês... Legal, obrigada, Marcele. Compartilha essa live para os colegas que precisam entender o que é auditoria, conhecer a auditoria. Vamos compartilhar. Então, aí a gente subiu, né, para fazer essa justificativa da não conformidade para coordenação. Eu disse, bem, eu posso escrever o que você quiser aqui nessa prescrição de enfermagem, porque elas queriam que a gente confirmasse que a gente fez uma punção. Mas eu sou auditora e digo a você que se eu ler esse prontuário, eu vou pagar essa agulha. Porque como funcionar um portocate sem agulha? Né? E eu deixei aquela interrogação lá. Ah, não, mas escreva aí que o pessoal da auditoria, o pessoal da auditoria assim, viu, gente? Quem vier pra auditoria, vá se acostumando. Falam da gente como se a gente fosse o carrasco. O pessoal da auditoria não achou o registro da agulha. Eu disse, bem, você quer que eu vá lá na auditoria? Eu posso ir, não tenho problema nenhum, eu posso ir. E eu vou dizer a ela, aqui, ó, paciente veio de casa, eu admiti o paciente assim, ó. Paciente internado nesta unidade, oriundo de sua residência, logo, na residência ele não tinha punção de portocate. Chegou aqui, sendo puncionado, realizado punção do portocate. Como eu puncionei o portocate? Quando é uma troca de agulha, eu preciso dizer trocado agulha. Mas quando é a punção, na primeira punção do portocate, paciente vindo de casa, se ele tivesse vindo da oncologia, estava lá fazendo exame, estava lá fazendo medicação já, né, já em uso do portocate, tudo bem. Mas o paciente chega, né, e foi puncionado o portocate. Foi a primeira punção do portocate dele naquela internação, tá? Então, como é que a gente leva o feedback para essa assistência, né? Esse auditor, ele tem essa responsabilidade. Não é, pegou a conta, conferiu com o prontuário, tá resolvido aqui meu problema. Não, eu preciso levar esse feedback para assistência. Por quê? Porque senão essas situações, problemas, essas divergências continuam a existir, continuam a acontecer nas contas e nos prontuários, tá? Quando eu levo esse retorno, inclusive essa semana eu estava conversando com uma aluna do curso, né, do método de auditoria na prática, e ela dizendo, não, a gente faz um momento lembrete, né, nas passagens de plantão, eu acredito. E aí ela dizia, a gente faz um momento lembrete porque é necessário a gente estar conversando com essas pessoas que não entendem da auditoria, né? A pessoa geralmente que está na assistência, nem sempre ela tem o entendimento da auditoria. Então,
ela dizendo que ela tem eles têm lá de protocolo hospitalar o momento lembrete, que é: lembrem-se de registrar quando você fizer uma punção com 3 catéteres. Lembre de registrar quando você trocar, se você for trocar a sonda do paciente, dizer utilizado 2 sondas, não, utilizado uma só, número tal. Lembre de você registrar. E aí ela disse, né, ela comentou que, inclusive eu postei esse vídeo lá no YouTube, se vocês quiserem vão lá no YouTube. Eu sempre posto aqui o canal também nos stories, qual é o meu canal do YouTube, e sobe vídeos lá diários, tá? Não deixem de visitar. E ativar os sininhos para não perder nada. E é assim que a gente leva a auditoria a muitos espaços. E aí ela dizendo, né, que quando ela fez isso, que, né, começou a ter esse comentário de como ajudar na auditoria. Na verdade não é na auditoria. Eu costumo dizer que a auditoria leva a parte boa de quando a equipe de saúde registra bem, porque a gente transforma isso em bons pagamentos e a instituição continua evoluindo, tá? Mas quando a gente fala de registro em prontuário, a gente está falando do profissional se resguardar. Porque, por exemplo, né, a gente que fez esse registro de puncionado Portocat, se depois desse um problema com o Portocat do paciente, né, quem ia ser acionado são aquelas pessoas que puncionaram o Portocat, né? Se eu não registro nada e tem um problema, o paciente diz: não, minha medicação atrasou porque ninguém puncionou o Portocat, né? Então, todo o respaldo do profissional de saúde está ali registrado em prontuário. Quando eu deixo de registrar alguma coisa no prontuário, enquanto profissional da saúde que dou plantão, eu deixo de registrar isso, eu estou deixando de me defender. E eu tenho ali um grande defensor meu, que é o prontuário. Tudo que está ali registrado é o que eu fiz. Se eu não registrei, não fiz. Ainda que eu tenha feito, tá? Então, a auditoria leva esses louros, né, de quando uma equipe de saúde registra bem. Quando ela trouxe esse comunicado para o pessoal, né, da assistência, uma das pessoas disse: ela, nossa, eu não sabia disso. Então, às vezes, a equipe da assistência não ajuda mais a auditoria, exatamente porque a gente não está levando esse feedback para o pessoal da assistência, tá? Então, é necessário que o enfermeiro auditor coloque na sua rotina, não sei se diária, não sei se semanal, quinzenal, mensal, levar retorno para o pessoal da assistência. Inclusive, eu comento muito, quando a gente faz auditoria, a gente não se distancia do paciente. Enquanto enfermeiro auditor, a gente visita paciente, a gente leva feedback para o pessoal da assistência, a gente só não faz o curativo. Mas a gente tá ali, a gente pode vivenciar, a gente pode assistir, a gente pode discutir com a equipe assistencial. Inclusive o auditor tem muito esse papel, né, de trazer a resposta do que tem sido pago, né, pela operadora em relação ao que tem sido feito, né, no paciente. Então, porque isso aí são negociações, tá? Foge da alçada da gente. O que é negociado é pago, o que não está negociado não é pago. Então, é importantíssimo esse feedback, esse contato com o pessoal da assistência. Como eu falei, a gente tem um contato, né, com a equipe multidisciplinar. Tem essa equipe da assistência, mas tem também na própria auditoria o médico auditor, a gente, enfermeiro auditor, e tem também o pessoal de faturamento ou auxiliares administrativos, ou auxiliar de faturamento, ou não lembro agora como chama, assistente administrativo. Tem sempre algum participante desse pessoal do administrativo, que é quem faz a inclusão e exclusão de itens na conta, que é quem faz a emissão das contas, né? Imprime as contas para que a gente vá para a visita dos setores, tá? Que eu vá visitar, por exemplo, a UTI. Eu preciso ir com a conta dos pacientes que estão lá internados, que a gente vai fazer a auditoria, que a gente vai ler prontuário e etc. Quem faz essa emissão, quem faz esse controle de qual é o paciente que precisa ver hoje, qual é o paciente que está de alta administrativa, quem nunca participou disso, né? Na assistência. Então, é a gente que faz isso. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, eu tô com o meu horário estourando, que eu prometi que as nossas lives seriam de 30 minutos, mas tá acabando. Vão contando aí pra mim se vocês estão entendendo, se tem dúvida, me conta aí. Então, um outro comentário que eu queria fazer
em relação à organização do setor auditoria, primeiro eu falei, né, dessa quantidade de pessoas com quem a gente pode trabalhar. A gente tem a visita, tá, do enfermeiro auditor. Enfermeiro auditor larga assistência de vez, Sheila, larga assistência, não dá mais plantão, mas continua visitando o paciente, mas continua fazendo visita de paciente, tá? É uma característica que precisa permanecer na auditoria. Nossa, Sheila, no meu setor não acontece mais. Providencia acontecer, porque quando a gente faz essas visitas às unidades de assistência, é que a gente vê o que realmente acontece, tá? Inclusive é lá que a gente consegue ver se o paciente realmente está tendo a melhor assistência que ele poderia ter, que é o nosso objetivo na auditoria, tá? O enfermeiro perguntou aqui como a auditoria se aplica no atendimento domiciliar. Bem, vamos lá. A auditoria no atendimento domiciliar ela é um pouco diferenciada do que do paciente internado, tá? De hospitalar. Por que isso, né? Porque, infelizmente, a relação da auditoria, do internamento domiciliar, ela ainda tem uma visão, assim, como pouco profissional, tá? Por que eu tô dizendo isso? Os familiares trazem esse pouco profissional, entenda? Então, eles querem utilizar de todo o material que tá ali, sendo que foi provisionado isso para uma semana ou para 15 dias, e o familiar mexe nisso. Então, o profissional fica muito sem controle daquilo. Por exemplo, né? Geralmente, na assistência domiciliar, o enfermeiro faz visitas e um técnico... Vamos pegar uma assistência domiciliar de 24 horas, tá? O enfermeiro vai fazer visita àquele paciente, vai fazer o curativo e o técnico fica lá. E aí, aquele técnico, o que ele comenta com a gente muito é que ele perde muito esse controle, porque ele não tem como tá muito seguro das coisas que tem ali. Por exemplo, quantidade de fraldas, né? Todos esses emulsificantes que a gente faz massagem de conforto, né? O familiar, enfim, usa como quer, né? Quantidades e etc. Então, a gente tem um pouco de dificuldade na auditoria com isso. Porque, por exemplo, a gente envia para casa do paciente, né? A gente, enquanto quem está fazendo a prestação do serviço domiciliar, a gente envia para casa do paciente, por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples, a gente envia para casa do paciente 20 fraldas para passar a semana. E esse paciente não tem nada de intercorrência com incontinência urinária, nada disso. E a gente provisionou 4 fraldas ao dia, que é um paciente que deambula, mas a gente bota uma fralda para ele dormir, enfim. Quando chega no terceiro dia, as 20 já se foram. E aí não foi o profissional que trocou, porque ele diz, não, eu só tô botando 2 à noite e tal. E aí quando a gente vai ver, aquilo se perdeu. Então o que é que acontece na auditoria? Se a gente fez um orçamento para ter 4 fraldas ao dia, o profissional registra que usou 2 fraldas à noite e no fim da semana as 20 fraldas acabaram, o que significa dizer isso? Não vai ser pago aquilo que ficou fora do registro de uso. E o profissional registrou aquilo que ele fez uso, né? Então seria, por 5 dias ele usou 10 e as outras 10 se perderam, tá? Eu peguei um exemplo bem chulo, assim, até desculpa se eu trouxe alguma mensagem aí meio tortuosa do serviço domiciliar, mas eu tentei explicar a parte diferenciada do serviço domiciliar, o que é que tem de dificuldade, de desafio para nós da auditoria com o serviço domiciliar é isso. Em relação aos profissionais é tudo ok, a gente tem uma dificuldade de registro, tá? Os profissionais do domicílio, né? Quem tá lá como técnico, como enfermeiro, a gente precisa estar muito em cima de como melhorar os registros. A gente teve até uma live aqui já há algum tempo com Olga, ela é super especializada em serviço domiciliar e ela faz gestão disso. A Janaína perguntou aqui como está sendo realizada a auditoria de atendimento de telemedicina. A telemedicina ela precisa ser feita e ser registrada em prontuário, tá? Ainda que seja um contato aqui via web, né?
via internet, esse atendimento precisa estar registrado em prontuário. Os registros devem ser realizados exatamente como são feitos, ok? Quem tem gestão hospitalar pode trabalhar em auditoria? Sim. Viana, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Virgínia. Em relação à organização, muitas vezes me perco onde termina o trabalho da enfermagem e começa do fatorista. Sim, acontece. É bom descrever, pois muitas vezes a sensação é que tudo é... Olha, vou dizer a vocês. Quem é enfermeiro veio com um pedacinho das asas do céu, tá? Essa semana eu postei até um videozinho brincando. O que não dá para nenhum outro profissional fazer é da enfermagem. Então, se você não senta no seu setor para dizer assim, até aqui é do enfermeiro e a partir daqui é do fatorista, vai ficar confuso mesmo. E é bom acontecer isso para que na hora que aconteça um problema, você dizer, não, esse problema é meu. E o fatorista dizer, não, esse problema aí é meu, tá? Porque as coisas administrativas precisam ser realizadas pelo fatorista porque é ele que é especializado para isso, tá? É o fatorista que entende do que é fatura, do que é lote, do que é capa de lote, do que é que pode faturar, o que é que não pode, que dia vai faturar, que dia que não vai, organização das faturas e etc, tá? Sei que tem a parte da autorização, laudos e solicitações. Sim, geralmente, ó a Claudinha aí, ó, super mega fatorista, inclusive professora de coisas de faturamento, recepção e tudo mais. Essa coisa de autorização, laudo é de prontuário, tá? Esses laudos médicos é de prontuário, precisa vir do setor da internação do paciente arrumado, prontuário, com os laudos e tudo mais. Solicitações e autorizações é do prontuário administrativo do paciente. Teoricamente é da parte administrativa. Só que, é como eu falei, tem lugares que tem o faturista e o assistente administrativo. O assistente administrativo lida com diversas coisas e o faturista apenas com faturamento, que por si só já é um serviço bem desafiador, tá? O enfermeiro disse, tranquilo, deu para entender. O serviço domiciliar é bem amplo. Porém, falta essa questão da auditoria nos serviços de atendimento domiciliar. É um gargalo. Sim, mas eu acho que é por isso, tá, enfermeiro? Eu acho que é por isso. Na verdade, a nossa cultura ainda é um pouco falha em relação ao serviço domiciliar, tá? A gente tá aprendendo do serviço domiciliar há muito pouco tempo. Em relação ao hospital, o serviço domiciliar é um bebê. E a gente vai precisar aprender muito mais, porque ele é um serviço amplo e cada vez vai ficar maior, né? Porque a capacidade hospitalar é assim e a nossa população está envelhecendo. População envelhecendo significa ter mais cuidado de saúde, né? E o serviço domiciliar é uma opção de cuidado de saúde. Então, se a gente não tem cá no início a nosso atendimento, o nosso tratamento de saúde, ele é pouco preventivo, ele é mais curativo. Então, se a gente tem um atendimento de saúde que é mais curativo, a gente faz isso com a nossa população, né? Tá dentro do hospital, a gente coloca ela para onde? Se a gente não faz prevenção, né? A gente pega nosso diabético e faz o quê? A gente coloca dentro de casa. Então, esse serviço domiciliar, ele vai aumentar cada dia mais, tá? Não sei se você divide a mesma opinião comigo, com essa minha opinião, se você concorda com ela, mas eu acredito que o serviço domiciliar vem aí para pegar um foguete e subir elevado à máxima potência, né? Principalmente com as questões de paliativismo, como eu já falei, né? Esses pacientes, quando eles são detectados como pacientes que podem ter uma sobrevida melhor, termina-se que a gente precisa colocar essa pessoa num espaço, né? Já que a gente, dentro do hospital, é muito invasivo, a gente precisa colocar essa pessoa num espaço que seja menos invasivo e que ele tenha essa convivência familiar, né? Já que a ideia do paliativismo é essa, né? Uma qualidade de vida maior e um atendimento menos invasivo. O que acha sobre a especialização em atenção primária? Pode ajudar nossa análise como auditor? Olha, a especialização em atenção primária, ela para hoje,
o que eu tenho a dizer a você é: a auditoria não interfere muito nisso. Porém, eu trago outra, é como se fosse dúbio, né? Eu tenho algumas colegas auditoras trabalhando com a atenção primária. Por quê? Porque você tira esse foco do hospitalar quando você trata esse paciente aqui e não permite ele internar. Então, algumas operadoras já têm essa visão, que já é de muito tempo, na verdade essa visão é do SUS, e como eu digo, o serviço suplementar ele copia o SUS, então tá copiando até muito tarde, tá? Algumas operadoras têm essa visão e já trata esse paciente crônico de muito tempo, tá? Pode ajudar a nossa análise como auditor? Sim, é como eu tô te dizendo, tem algumas operadoras, se é que é isso que eu entendi a sua pergunta, tem algumas operadoras que já trabalham com isso, tá? Quando ela identifica aqui no paciente internado diabético, hipertenso, ela, ó, pinça esse paciente e coloca ele para o tratamento aqui, antes do hospitalar, tá? Na área preventiva, ok? A Claudinha aqui, ó, super mega, reduz o custo dentro da unidade hospitalar para a operadora e humaniza mais o paciente que está na convivência familiar. Sim, sobre o atendimento domiciliar, né, Claudinha? Sim, para a família é importante, né? Agora, é como eu disse, a gente ainda não se estruturou para fazer esse atendimento. A gente precisa se estruturar muito mais, né? Para realizar esse atendimento de forma melhor, de forma mesmo a atingir o objetivo dele, que é tratar o paciente com o máximo de colaboração familiar possível, né? Porque é de família que a gente precisa. Todos nós, né? Principalmente os doentes. A Virgínia disse cuidar na atenção primária, promoção e prevenção à saúde. Exatamente. Algumas operadoras já enxergam isso, né? Elas trazem para diante, ela não permite que esse paciente vire... Quando esse paciente é um internador, né, de muitas... É um mega... É chamado assim na operadora, tá, gente? Ele é um autogastador, né? Ele tem um sinistro alto na operadora. A gente pega esse paciente e vai ver quais são esses motivos. O que é que ele interna tanto? E aí pega ele e coloca aqui. Ah, ele é diabético. Nossa, pode estar tendo um cuidado ruim com a alimentação, com o uso da insulina, se usa insulina, com o uso da medicação, se usa medicação. Então, a gente traz esse paciente para o momento antes do hospital. Eu li Lemons. Sheila, área de gestão em saúde pode entrar na área de auditoria? Sim, a gente, na verdade, o enfermeiro auditor, ele é o seguinte, né? A gente é enfermeiro auditor. Geralmente, a evolução da situação tem sido assim. Somos enfermeiros plantonistas, somos enfermeiros plantonistas, nos tornamos enfermeiros auditores, depois a gente vai, quando a gente acredita que alcançou um determinado patamar na auditoria, a gente vai para consultor, para gestor, para dono de empresa de auditoria, para consultor em faturamento hospitalar, em faturamento de outros serviços de saúde, por exemplo, serviços pequenos de bioimagem, clínicas e etc. Então, a gestão em saúde, geralmente quem é gestor em saúde, se você for gestor em saúde e você for da área administrativa, na auditoria hospitalar, até o que a gente tem hoje no mercado, o que é que a gente tem de profissional trabalhando dentro da auditoria hospitalar? Da auditoria como um todo. Enfermeiro auditor, médico auditor. Esses são os que mais atuam. Mas a gente tem fisioterapeuta, consultor da auditoria, nutricionista, consultor da auditoria, tá? Mas não trabalhar dentro da auditoria. Eu ainda não vi, ok? Se você tiver uma formação administrativa, você pode trabalhar dentro da auditoria, mas você no setor administrativo, não auditando conta, você pode trabalhar com custos, você pode trabalhar com gestão mesmo, né, de equipe, você pode trabalhar em setores em que tem essas produções de indicadores, né, que geralmente é o setor de custos. A Luana, você entende sobre Lean Six Sigma? Sabe como podemos colocar na prática da auditoria? Ainda não muito que eu consiga te explanar. Na verdade, eu li algumas coisas, mas eu não conseguiria te dizer
assim, um uso... Eu gosto de falar pouco das coisas que eu pouco entendo. Então, eu li algumas coisas sim, mas eu nunca acompanhei nada e li muito pouco para eu trazer um depoimento para você. Mas se você quiser, a gente pode conversar sobre isso depois sim, tá? Quando eu tiver um entendimento maior, não tenha dúvida que eu divido ele com você. Mas no momento, seria arbitrário da minha parte falar com você de um assunto que eu entendo tão pouco, tá? Gente, eu quero saber se vocês ainda têm mais alguma dúvida e se eu posso contribuir com mais alguma coisa sobre as características do setor. Luana, obrigada pela pergunta, mas é isso. Eu acho arbitrário eu falar de coisas que eu entendo pouco, tá? Mas prometo que eu, tendo alguma informação a mais, se você quiser entrar em contato comigo e a gente falar sobre isso e eu contribuir com aquilo que eu sei, eu não terei problema algum. Hoje eu trouxe as características do setor para que cada um de vocês consiga revisitar em vocês e ver se a auditoria é para cada um de vocês. Quero que vocês... Convido vocês a compartilhar essa live com quem vocês acreditam que pode ter algum tipo de benefício com isso. Gostaria muito que a gente levasse a auditoria para diversos espaços. Eu costumo dizer, a live vai ficar salva assim por 24 horas. Depois ela sobe no YouTube. Eu costumo dizer, vão lá no canal do YouTube e se inscrevem também. Eu costumo dizer que quando a gente leva a auditoria para os espaços, a gente tem melhores plantonistas, a gente tem melhores unidades de serviço de saúde. Se a gente leva a auditoria, falando aí com o meu amigo que contribuiu aí com o serviço domiciliar, a gente vai ter melhores serviços domiciliares. Tá ótimo, Sheila. Obrigada pela sinceridade. Obrigada, Luana. Sheilinha, meia hora tá pouco, viu? É verdade. Mas você sabe o que é que acontece? Nosso tempo tá tão corrido, né? E aí eu me propus a vir mais dias para que ficasse só 30 minutinhos. Obrigada, Vi. A live vai ficar salva, sim, 24 horas. Depois ela sobe no meu canal do YouTube, Sheila Almeida, Enfa Auditora. E tá lá no link também no meu Stories. A Viana, Sheila, enfermeiro que tem pós em gestão hospitalar, melhor iniciar como auditor. Eu acredito que o bom é você saber, assim, o que eu quero pra mim? Uma vez um aluno me perguntou assim, Sheila, você acha que eu devia fazer pós-graduação em auditoria ou MBA? E eu disse pra ele, o que é que você quer pra sua profissão, né? O que é que você quer fazer daqui a 5 anos na sua vida, daqui a 10 anos na sua vida? E a gente se visita pouco, né? A gente, aqui dentro, a gente se visita pouco. E a gente precisa saber, quando você quer ser gestor, você quer ser aqui, você quer mover peças, colocar as pessoas onde elas melhores funcionam, né? Você quer dizer, não, aqui a nossa instituição ganhou esse mês, recebeu esse mês de pagamento 20 milhões, aonde a gente vai aplicar? O gestor faz isso. E o auditor, ele é muito mais da produção, tá? Ele até é um grande colaborador do gestor, mas não é ele que toma a decisão. Quem toma a decisão é o gestor. O auditor colabora. Diz, olha, a gente, no mês passado, a gente fez pouca tomografia, tivemos muitas glosas, inclusive, porque o aparelho quebrou. Então, aí isso já liga uma luzinha pro gestor. Nossa, o primeiro dinheiro que entrar aí, a gente vai ter que consertar o tomógrafo. Entende? Um exemplo bem chulo, tá, gente? Aí eu li, adorei, ajudou muito. Live de fácil entendimento, gratidão. Obrigada. Na verdade, aqui eu trago mesmo um linguajar, eu fico me policiando aqui para trazer um linguajar que seja entendível por todos, porque quando a gente está em um setor há algum tempo, como eu estou na auditoria já há bastante tempo, a gente costuma falar com o texto do setor, né? Porque a glosa, porque o recurso, e aí termina que algumas pessoas não compreendem, né? E eu quero ser entendida aqui, eu quero que vocês levem a auditoria para todos os espaços. A Lu falou aqui, saí da assistência e foi a melhor coisa que fiz. Agora tenho qualidade de vida. Fiz o curso de auditor na prática com Sheilinha e tô sempre por aqui seguindo os passos dela. Amo. Obrigada, Lu. Obrigada. Vocês é que me fazem aprender demais. Aí a Luana já me trouxe uma informação de que eu vou precisar buscar, né?
a mais, para que eu consiga trazer para vocês esses outros assuntos, né? Então, vocês fazem que... Vocês me agradecem, mas vocês fazem com que eu evolua cada dia mais, aprendendo muito com as lives. Essas lives aqui é pra gente aprender muito mesmo, vocês aqui participando, não me deixem falar sozinha. E amanhã a gente vai fazer uma live às 20 horas, mas vai ser no canal da Karina, mas eu vou compartilhar aqui também. Vai ser no canal da Karina, na Auditando Saúde, e a gente vai falar sobre auditoria na prática, tá? A Karina tá tendo também uma semana de lives aí às 20 horas. Se convidem aí pra lá, amanhã a gente vai estar juntas, dia 17 às 20 horas, amanhã lá no Auditando Saúde. Eu vou compartilhar aqui nos stories para que vocês assistam lá amanhã. E vamos lá junto, levem a experiência de vocês e a gente vai levar a da gente. Tudo junto fica mais fácil. Eu costumo dizer que juntos sempre somos mais fortes. Obrigada a todo mundo que veio e até amanhã às 20 horas. Amanhã vai ser num canal diferente, mas por aqui também vai aparecer que eu tô ao vivo, tá? Podem aparecer aqui no canal também. Bye, bye. Até amanhã.